Este programa tem classificação indicativa livre. Obesidade. Esse é o nosso tema hoje no Trocando em Miúdos. Ora, mas esse não é um programa sobre finanças pessoais? É, mas o nosso encontro com a tranquilidade financeira de hoje vai utilizar a preocupação atual com o sobrepeso para tentar explicar os males do endividamento. Frequentemente sou perguntada: quanto posso me endividar? Repórteres e jornalistas sempre nos procuram no Departamento de Administração, aqui na UFPR-TV, no Laboratório de Orçamento Familiar e perguntam: quanto uma pessoa pode se endividar? Qual o percentual aceitável de endividamento? E você, meu telespectador, preocupado com a saúde financeira, começa a se perguntar: e eu? Quanto que eu posso me endividar? Honestamente, se nós considerarmos as taxas de juros praticadas no Brasil, nem eu, nem você, nem ninguém deveria endividar-se, especialmente fazer crédito consignado, financiamento de veículo, rolagem do saldo do cartão de crédito ou qualquer outra forma de antecipação de dinheiro ou de consumo que pague juros. Você pode até endividar-se ao assumir prestações, por exemplo, de comprar uma TV nova em prestação, porque você pede na loja que lhe deem um desconto à vista, não te dão o desconto à vista e você paga em prestações. Ou uma viagem que você pede porque pede um desconto à vista, não te dão um desconto à vista, você dá lá os 20 cheques da viagem. Então, essa dívida, ela não tem essa taxa de juro nominal descrita no contrato. E daí pode que não seja tão preocupante. Essa dívida você pode assumir, desde que com cuidado, porque as prestações elas não podem comprometer demasiadamente o seu rendimento mensal. Aí você diz assim, você não respondeu a minha pergunta ainda. Quanto que eu posso comprometer da minha renda com dívida? Quanto posso pagar na prestação dos móveis novos da sala porque a loja não quis me dar desconto? Eu não sei quanto é que você pode se endividar. Você sabe. Por quê? Eu não conheço o seu contexto financeiro. Por isso, a comparação com o sobrepeso. Você chega no médico, chega no nutricionista e pergunta: qual é o meu peso ideal? O peso ideal vai depender do seu biotipo, da sua constituição óssea, da sua idade e da sua necessidade de seguir os padrões atuais de estética, que é todo mundo alto e magro e lindo. Quanto a endividar-se, contrair dívida, é semelhante. Depende do seu nível de rendimento, da sua estrutura de gastos atuais e da fase da vida que você se encontra. Por quê? Porque conforme a sua fase na vida, você tem mais despesas. A gente já conversou muito sobre isso aqui hoje. E você também pode ter uma necessidade de seguir os padrões de consumo atual. A nossa sociedade hoje ela é consumista. Tem 200 mil propagandas sobre consumo e lá de vez em quando aparece a Ana Paula aqui mandando você não gastar, não se endividar. Então, quando eu dou esse tipo de resposta, ninguém gosta. Eu digo, você que sabe, não sou eu que vou saber. O repórter então fica super bravo. Tá bom. Então, para ninguém ficar muito bravo comigo e com o Trocando em Miúdos e não mudar o canal, fica aí. 20 a 30% do seu rendimento pode estar comprometido com o pagamento de alguma prestação. Prestação, não dívidas atrasadas e rolagem de papagaios de meses anteriores. Acabou o programa. Afinal de contas, eu respondi o que você queria saber. Acabou nada. 20 a 30% é um padrão de comprometimento da renda com prestações para aquelas pessoas que têm saúde financeira, mais ou menos como aquele IMC, o Índice de Massa Corporal, que diz lá, IMC maior do que 25, a pessoa é considerada acima do peso. Bom, mas e se a pessoa tiver uma constituição física grande? E se a pessoa tiver rendimentos acima da média? E se a pessoa parou de fazer exercício por algum problema de saúde? Ou se a pessoa parou de fumar?
Ou se alguém na família parou de trabalhar, quer dizer, menos um ganhando, menos um oferindo rendimentos. E se a pessoa é muito vaidosa, quer estar magra e quer estar super na moda e para isso gasta muito. Então, da sua responsabilidade financeira, sabe você. O máximo que nós podemos fazer no Trocando em Miúdos é alertar para que você não se divide muito. Assim como o IMC acima de 25 indica sobrepeso, o mais do que 30% da renda comprometido com dívida é um sinal de problemas futuros, mas não é uma regra que sirva para todo mundo. Acabou o programa de novo? Não. Com sobrepeso ou não, com dívidas ou não, fique aí, porque nós vamos aprofundar a nossa discussão sobre obesidade e endividamento, 2 assuntos da moda. No mês de maio, 64% das famílias brasileiras afirmam estar endividadas. Em maio do ano passado, 2010, eram 58%. Esse estar endividado não é de todo ruim. Por quê? Porque a dívida ela é disciplinadora. Se você tem muito rendimento e não sabe o que faz com esse rendimento, você gasta em bobagem. Se você tem parcelas para pagar, você é obrigado a refletir sobre os seus gastos, você se encoraja a retomar o controle da sua planilha, aquela que você abandonou nas férias. Isso te impõe disciplina. O que é disciplina? Eu tenho um bom rendimento, mas eu estou com esse rendimento comprometido. Só que para saber se esse rendimento está comprometido, você precisa voltar ao velho orçamento familiar, aquele que, porventura, você já foi até lá no laboratório do orçamento familiar fazer. Naturalmente, as pessoas magras, geneticamente magras, e as pessoas com boa saúde financeira, aquelas que estão no azul, não precisam se preocupar muito, nem com dieta, nem com o que comem e nem precisam se preocupar muito com a sua saúde financeira. Ficam aí rindo da nossa tristeza, da nossa desgraça, do nosso sofrimento e das nossas economias. Pode comer um pouco mais, pode pagar mais prestação. Por quê? São pessoas que provavelmente não têm muitos gastos fixos, estão numa fase da vida sem grandes compromissos financeiros. Por exemplo, não têm filhos, moram com os pais, já estão aposentados, com os filhos criados. Aí pode gastar com mais tranquilidade, mas também é um momento de formar reserva financeira. Só que esse é um programa que fala sobre endividamento, sobre reservas financeiras, já conversamos antes e vamos voltar a conversar no futuro. Aí vem uma coisa, você deve estar dizendo assim, nunca vai acontecer isso comigo, isso é coisa para gente rica, tranquilidade financeira é coisa para gente rica. Saiba você, caro telespectador, que não é coisa de gente rica não. As pesquisas mostram que as famílias com rendimentos acima de 10 salários mínimos estão se endividando mais rapidamente do que as famílias que ganham menos de 10 salários mínimos, alguma coisa como 7 mil reais por mês. Claro, se todo mundo fosse magro naturalmente, sem regime, sem exercício, sem esforço, e se todo mundo estivesse no azul da sua vida financeira, não estaria eu aqui vestindo amarelo, alertando você quanto aos riscos do endividamento. Muito bem. Aquelas pessoas fofinhas, gordinhas, podem ser comparadas às que têm pequenas dificuldades financeiras. O pessoal do amarelo tem ali uma certa dificuldade para terminar o mês, às vezes a calça está meio justa, né? Tem algumas prestações que está difícil pagar, eventualmente entra no cheque especial uns 2 ou 3 dias por mês. Quer dizer, a coisa não está confortável, mas ainda não está tendo que mudar de manequim, certo? Quem são esses? 21% das famílias afirmam estar mais ou menos endividadas. Que famílias são essas? Essas são pesquisas que são feitas por amostragem
em várias capitais brasileiras com várias pessoas de várias faixas de renda. Então, são pesquisas confiáveis. Aí a gente chega no gordo. Me perdoem a falta de palavras modernamente corretas, politicamente corretas. Mas esse é aquele cara que tem muita dificuldade de encontrar roupa, já tem uma certa dificuldade de se acomodar em locais padrão, por exemplo, no cinema ou no ônibus, e a sua vida financeira vai pelo mesmo caminho. Já não pode concordar com todos os programas que lhes são propostos pelos amigos, já não podem mais fazer aquelas super festas em casa, não dá mais para viajar todo o feriado. A coisa assim está meio complicada. E 24% das famílias afirmam que estão com alguma conta atrasada. Bem, aí a coisa é séria. Tô quase trocando a blusa amarela por uma blusa vermelha. Antes que eu faça isso, você que já viu que a situação não tá boa, deve começar a se preocupar com a sua tranquilidade financeira. A dieta eu deixo para você resolver com o nutricionista, se você quer ou se você não quer. Já a sua dieta financeira, eu tenho que cutucar você e tenho que chamar atenção para que você preste atenção nas suas finanças. Por quê? O próximo passo é a obesidade mórbida, aquela que é diagnosticada clinicamente e que em finanças se representa com o imbróglio financeiro total. Esse caso é grave, passou de qualquer limite. É aquela pessoa que você deve conhecer. Não é você, porque se fosse você, você não estava aí até agora escutando a minha bronca, né? Mas é alguém que você conhece. É aquela pessoa que entra no cheque especial para pagar a prestação do crédito consignado que já tinha sido feito para quitar o saldo mínimo do cartão de crédito. E saiba você que 13% das famílias afirma estar muito endividada. E o mais preocupante é que desse pessoal, quase 9% afirma que não tem condição de salvar os seus compromissos no próximo mês. E aí a dívida virou um problema. Quando a dívida vira um problema sério na tranquilidade financeira das famílias, passa para a saúde das pessoas e alguns casais chegam a brigar muito e até se separar por causa dessas dificuldades financeiras, o caso é de alerta. No próximo programa, nós vamos aprofundar essa discussão sobre a obesidade financeira, que é o contrário, né? É a total e absoluta falta de controle e de capacidade de pagamento das suas contas. Fique rico, fique saudável e fique conosco.